queridos amigos e irmãos, já agora voltamos plenamente no tempo comum, terminamos as festas do Sagrado Coração de Jesus então, tempo comum. A fé cristã não é simplesmente adesão a um Deus uno e único, mas é, antes de tudo, adesão a Jesus Cristo, a palavra de Deus feita carne, o Filho de Deus. Porém, quando falamos Jesus, pronunciamos o nome de um homem nascido de uma mulher judia, um homem fraco, frágil, mortal, como cada um de nós. Um homem de carne que nasceu, viveu e morreu como qualquer terrestre, filho de Adão, humaníssimo. Falamos com razão da história de Jesus, porque a sua vida se desenrolou na história, no espaço de uma terra e de um tempo limitado. Jesus foi um homem com um corpo que podia ser visto, tocado, ouvido, cheirado, beijado. Um homem que disse palavras e realizou gestos totalmente humanos. Assim como a fé de Israel foi gerada por acontecimentos ocorridos na história, primeiro entre todos o êxodo do Egito, também a fé dos cristãos, a nossa fé, nasceu da experiência dos encontros feitos com Jesus. Deus tinha atuado na história de um povo de muitas maneiras e em momentos diferentes, e eis que, de forma completa, ele interveio através da vida de um homem que, justamente, vivendo, falando e agindo, revelou o próprio Deus presente nele corporalmente. O Deus dos cristãos não é, portanto, um Deus ou o Deus, mas aquele Deus que Jesus nos mostrou. Esta é a base para a exigência de que Jesus seja primeiramente conhecido na sua vida humana, precisamente aquela testemunhada pelos evangelhos, aquela narrada pelos discípulos que, comendo e bebendo com ele e o ouvindo, depositaram nele a sua fé e por isso tornaram-se servos da palavra, testemunhas fiáveis por tê-lo seguido e ter dado a vida por ele. Por isso é muito importante conhecer a vida humana concreta de Jesus. Um grave risco para os cristãos é deificar Jesus sem reconhecer esta sua humanidade. É fácil para nós, humanos, aclamar os deuses e por isso a religião é sedutora. Mas no cristianismo não se pode dizer que Jesus é Senhor, Salvador e Filho de Deus se não acolhermos sua humanidade real e concreta. Não é por acaso que as heresias mais atestadas são justamente aquelas que negam a realidade da carne de Cristo, de sua humanidade limitada e mortal. Muitos seres humanos foram deificados na antiguidade, imperadores, heróis, etc. E ainda hoje é mais escandaloso pensar em Jesus na cruz do que em um Jesus glorioso. Não foi por acaso que Jesus falava de si mesmo usando a expressão Filho do homem e nem mesmo ousava falar de si mesmo como Filho de Deus. Não porque não fosse, mas porque o caminho que escolheu para falar sobre Deus foi a vida humana cotidiana, não o extraordinário, não o milagre, não o sucesso triunfal. Mas nós, precisamente porque sofremos a tentação do divino, de tudo o que é grande, do domínio e do poder, e somos por ele seduzidos, atribuímos a Deus imagens forjadas pelos nossos desejos, que não combinam com a verdadeira realidade de Jesus. Não, meus irmãos, o único caminho para ir ao encontro de nosso Deus é Jesus Cristo.
Ninguém vem a Deus senão por mim, diz Jesus. E, portanto, para nós, para as igrejas, o caminho a percorrer é o da humanidade pobre e humilde, aquela seguida por Jesus. No cristianismo se impõe a contemplação de Jesus Cristo. Lembra naquela frase no processo? Eis o homem por excelência, como o Deus Criador o quis e manifestou em Jesus. No homem que deu a vida pelos outros, o servo do Senhor, porque servo de todos os irmãos e as irmãs. Aqui está a singularidade do cristianismo. A partir daqui pode renascer. Por isso, o grande atentado à fé cristã sempre partiu da negação da verdadeira e plena humanidade de Jesus. Deus não se limitou a se revestir de um corpo, mas assumiu como sua a carne de um homem, deixando-se identificar, ver, perceber na miséria da condição humana. Sim, era escandaloso que aquele Galileu, tão humano, demasiado humano, pudesse ser um profeta. E, portanto, ainda mais que ele pudesse ter sido o Filho de Deus. Mas o apóstolo João, ao ver surgir no horizonte da igreja nascente o risco de uma celebração de Jesus Cristo que deixava de fora a sua humanidade, avisa. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Infelizmente, desde então até hoje, a humanidade de Cristo, por muitos cristãos, foi e ainda é considerada irrelevante, mera aparência, um vil instrumento necessário à encarnação, mas que foi abandonado assim que é possível com a morte. Eles defendem, não? Assim dizem, defendem a divindade de Jesus e vão em busca de eventuais arianos. Desde sempre foi difícil acreditar que Deus tenha sido um homem, desde sempre. Melhor ver em Jesus a aparição de um anjo, um mensageiro que veio à terra e voltou ao céu, sem se preocupar com sua vida humana. Mas nossa fé cristã nos coloca diante de um Jesus de quem sempre transparece a humanidade, enquanto o divino está oculto. No Alcorão dos muçulmanos, Jesus é chamado de Messias e profeta para os últimos tempos, mas nunca aparece na dimensão de sua humanidade até a cruz. Aqui é bom lembrar que houve cristão da Arábia, de onde depois surgiu o islamismo, que não reconhecia na plena humanidade de Cristo, até o Alcorão. Inspirado por essas tradições, negavam a morte de Jesus na cruz. Dizia, eles não o mataram, não o crucificaram, porque foi outro que se parecia a que tomou o seu lugar, carregou a cruz e foi morto. Então vejam, este é o escândalo, a pedra de tropeço. Um Deus, um Messias ao contrário, porque humano, demasiado humano. E é neste Jesus que Deus se revela. O que Jesus tinha de excepcional não era de ordem religiosa. Visivelmente não tinha nada de divino. O que era extraordinário era a sua humanidade. Este itinerário em torno de Jesus Cristo é a única forma de recomeçar na fé cristã e voltar a viver uma vida cristã. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.